Pai, mesmo nós sendo pecadores, Pai, cheio de fraquezas e limitações, o Senhor habita nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos por esse culto, por isso se fazer presente neste lugar. Meu Deus, obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Pode assentar, amado. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Isaías, o livro de Isaías, todos acharam? Só o versículo 19, amado. Vamos ler só o 19 hoje. Depois deixa a sua Bíblia aberta. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se estiveres disposto a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Vamos ler o 20. Mas se resistir e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém, amado? Vamos entender. Nós estamos no dia de Santa Ceia, dia de perdão, dia de arrependimento. E lá o livro de Isaías, ele nos dá um alerta. Ele está nos dando um grande alerta. Se quiseres obedecer, fala para o seu irmão, se quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas tem um segredo. Fala para o seu irmão, tem um segredo. Só come o melhor quem obedece. Aonde não há obediência, a própria Bíblia está dizendo: mas se resistir ou se rebelar, será devorado pela espada, pois o Senhor é quem fala. E nós vemos isso no dia a dia. Lá em Malaquias 3,18, a Bíblia fala que então verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Tem diferença do que obedece e do que não obedece. O tema hoje é bem sugestivo: comendo o melhor dessa terra. Pastor, por que sugestivo? Santa Ceia. Jesus disse que se você não comer e não beber do meu sangue, você não terá parte comigo. Se nós não comemos e não bebemos do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão e pelo suco, nós não teremos parte com o Senhor. Então, quer dizer, a primeira comida, olha para mim, amado, a comida que é melhor dessa terra é participar da ceia do Senhor. Amém, amado? Então, se eu deixo de participar da ceia, eu estou deixando de comer o melhor, que é comer a carne e beber o sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo suco. Entenda bem. Mas a Bíblia fala bem que se eu tiver uma vida boa, abençoada, ser obediente, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou ter comida na minha casa, eu vou ter comida na minha geladeira, eu vou ter comida na minha despensa, porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Ela não varia por dois sentidos. E Jesus não veio abolir a palavra, ele veio cumprir a palavra, para que nós tivéssemos a mesma bênção que estava sobre a vida de Abraão. Abraão era miserável? Abraão mendigava pão? Sim ou não? Hã? Sim? Fala mais alto, eu estou surdo. Você está com fome? Eu estou. Se você crê, ó aqui, se você crê em obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se eu não creio e não obedeço, como que eu vou comer o melhor dessa terra? Se eu me rebelo contra Deus, se eu não obedeço, se eu
desisto das coisas de Deus. Como eu quero comer o melhor dessa terra? Pensa bem, se o melhor é estar à presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Financeiro, espiritual, familiar, em todas as áreas. Pastor, mas eu fico isento de passar por luta? Não. Luta nós todos vamos passar, tribulações, batalhas, não tem como. Mas tem história de um religioso. Uma pessoa chegou para ele: mestre, como eu faço? O homem, quantas vezes e que dia o homem deve se arrepender? O mestre falou para ele assim: uai, no final da sua vida. Ué, mas final da minha vida, então não quer dizer que eu possa aprontar e me arrepender? Ele falou: não, arrependa hoje, porque hoje pode ser o final da sua vida. Amém, amado? Então tem coisas na nossa vida que, se não é arrependimento, se não há mudança de história, como que nós vamos viver o melhor de Deus? Se eu quero continuar com as velhas práticas que eu tinha no mundo, como eu quero comer o melhor de Deus? Jesus não falou se eu tenho que, para eu seguir Ele, eu tenho que negar a quem mesmo? Negar quem? A quem? As minhas vontades, a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Ele. A cruz fala de lutas e batalhas. Mas para mim negar a mim mesmo, eu tenho que negar todos os meus desejos. Se eu quero comer o melhor dessa terra, eu tenho que negar todas as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Seja sincero, a vontade da nossa carne está na igreja dia de domingo? Sim? Não. A vontade da nossa carne está numa célula, está buscando a Deus? Não. Eu fico pensando assim, tem gente que ele briga por todas as coisas, mas ele sabe, se ele estiver disposto e crer e obedecer, por isso que ele fala disposição, se eu tiver disposição em obedecer, crer e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas por que as pessoas não querem obedecer? Porque a nossa carne, ela não se converte. Uma das coisas que não se converte no homem, língua, e ela faz parte do quê? Da carne. Você já notou que a nossa língua, ela confessa Deus no domingo, muitas vezes na segunda murmura e blasfêmia. Nós confessamos Deus dentro da palavra, na célula, mas muitas vezes no outro dia já estamos fazendo coisas ao contrário que nós pregamos, que nós anunciamos ou queremos viver. E aí muitas vezes nós não estamos comendo o melhor dessa terra. Nós vamos para a nossa... Pensa bem, eu fico pensando nos dias vindouros que virão. É muito comum ouvirmos de pessoas dizer: vai ainda ter tempo para me arrepender. Eu vou para a festa, vou aprontar, mas no último momento Deus vai me dar a oportunidade. Será? Será que Deus vai nos dar? Eu fico pensando, um dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou: pastor, eu estou no mundo, mas eu tô ligado a Jesus. Eu falei: como? Não tem como você namorar Jesus e ser amante de Satanás. Não tem como. Porque a Bíblia fala que não tem como eu servir a dois senhores. Um há de amar e o outro. Não tem como eu servir a Deus, querendo que Deus me abençoe, me prospere meu caminho, que minha prosperidade na minha casa, na minha família, financeiro, mas eu não quero ser obediente àquilo que está proposto na palavra. A gente tem que pensar: pastor, mas espera aí, pastor, eu tenho lutado. Mas você lutar 93%, ou 100%, ou 99,9%, Deus não quer 99,9%, Ele quer 100%, amém, amado? De nós. A Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso, e a nossa alma. Amar é entregar tudo. Eu fico olhando quando um casal que se casa,
e não entrega tudo. Sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. Se a esposa, ela chega aqui no altar e diz: sim, eu aceito, até que a morte nos separe. O marido diz: não, eu vou te amar, te respeitar, na doença, na saúde, na fartura, na pobreza, nós estamos juntos. Mas na primeira crise que tem, desiste do casamento. O casamento nosso com Cristo não pode ser diferente. Nós temos que ter um casamento de aliança e dizer: Senhor, eu não te largo por nada. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, é Deus. Se o Senhor me amar, amém. Se o Senhor também não me amar, eu sei que o Senhor é Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é amor, amém, amado? Ele nunca vai deixar de te amar. A Bíblia fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem doença, nem fome, nada. O único que nos separa desse amor de Deus é o pecado, que nos tira, que nos livra, que faz a gente ficar longe de Deus. Não porque Deus não continua nos amando, continua. Deus nunca vai te largar. Amém, irmão? Quanto nós enganamos pensar que Deus, Senhor, eu vou ter a última oportunidade, no último momento. Aí eu estava contando a história, eu mudei de assunto. O jovem me perguntou: pastor, eu vou me arrepender no último momento. Eu falei: e se você levar um tiro no meio da testa, onde seu cérebro está? Dá tempo? Dá tempo? Se você está dirigindo um carro e assim Deus permitir você bater, sua cabeça arrancar, dá tempo? Dá tempo? Tem coisas na nossa vida que não dá tempo, amado. Tem coisas que nós podemos estar dormindo, não dá tempo. O dia de arrependimento é todo dia, toda hora. Nesse momento é momento de arrependimento. Amém, irmão? Quanto nós enganamos, amado. O mundo é traiçoeiro, ele é enganoso. Eu nunca vi uma amizade no mundo querer seu bem. Até hoje não. Eu nunca vi um amigo do mundo. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Mas aquele que se torna inimigo do mundo se torna amigo de Deus. Amém, amado? Então nós temos que... pastor, então tem que ser... As pessoas antigamente entendiam, quando falava dessa forma, entendia que eu tinha que ser inimigo das pessoas. Não. Fala para o seu irmão: inimigo das... Opa, calma, falhou. A água saiu do lugar. Inimigo das práticas do mundo. Agora olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, nós temos que ser inimigo das práticas do mundo, não das pessoas. Entendeu, amado? Antigamente as pessoas falavam alguma coisa assim, no outro dia ninguém nem cumprimentava o outro vizinho com bom dia, boa tarde. Não, eu sou tão crente, eu sou tão santo, que eu não posso me contaminar com o pecador. Não posso nem encostar na mão. Eu sou de uma época que eu não podia tomar nenhum abaré. Eu me converti há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, se você estivesse num bar tomando um abaré, o povo falava que você estava tomando cerveja. E te excluía da igreja, assim. Coca-Cola, então, não podia nem tomar. Graças a Deus eu não tomo mais. Mas não é por causa de religião, é por causa que eu decidi ir para a minha saúde. Amém, irmão? Nós muitas vezes temos que entender: o mundo não traz transformação na vida das pessoas, mas Jesus traz transformação na vida das pessoas. Eu lembro que eu pensava assim: Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter uma vida financeira. Eu entrava no meu serviço. Eu trabalhei no Castro Hotel 7 anos, é o único 5 estrelas de Goiânia. Eu era eletrotécnico lá, ganhava um bom salário, ainda cesta básica todo mês. E aí, eu entrava, tinha mês que eu entrava às 5 horas, ou 10h50 da noite, saía às 6h30 da manhã, entrava no outro serviço e trabalhando, achava que eu ia crescer. Eu não vi dinheiro.
nada adiantou. Nós temos que aprender a se apegar a Deus. A Bíblia fala: se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vai ser o quê? Ele vai acrescentar, pode ter certeza. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para voltar atrás. Porque Ele é justo, Ele é verdadeiro. Amém, amado? Se você quer realmente aproveitar a sua juventude, o seu tempo de vida, para gozar o mundo, você vai perder muito com Deus. Mas se você pegar a sua vida e investir no reino de Deus, investir nas coisas de Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar muito mais do que você sonha e projeta. Amém, irmão? Pastor, por que é tão difícil acreditar nisso? Pastor, por que é tão difícil eu acreditar que se eu investir meu tempo, se eu investir a minha vida, Deus vai me recompensar? Pensa nisso, amado. Você tem visto muitas pessoas que fazem e dá certo. Mas por que dá certo? Porque as pessoas investem não só a vida dela física, o tempo dela, mas ela tem coragem de investir o financeiro em Deus, na obra de Deus. Ela tem coragem de abrir o seu coração para as coisas de Deus. Ela não fica segura amarrando as coisas de Deus. Então, e aí, muitas vezes as coisas não rompem, porque eu não tenho coragem de investir, de fazer as coisas para Deus. Quando fala que é para Deus, eu fecho a mão. É aquilo que eu falei domingo passado. Muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas não queremos fazer nada para Deus. Queremos que Deus prospere o nosso caminho, que tira de nós aquilo que está nos atrapalhando, mas nós não queremos. Eu fui pregar sexta-feira na igreja do meu sobrinho, e eu dei uma palavra sobre quebrando as maldições lá, que era a campanha deles. E eu fico olhando quantas pessoas ainda estão vivendo dentro de maldição de dívida. As pessoas não consertam a vida dela na dívida. Deve o boteco, deve o supermercado, deve isso, deve aquilo tudo, e deve para Deus. Não acerta as coisas com Deus, não conserta as coisas com Deus. E aí, fala para o seu irmão: ainda há tempo de se arrepender, mas o tempo é agora. Amém, amado? Conserte com Deus, amado. Talvez tenha área da sua vida que você precisa consertar com Deus. Talvez tenha área da sua vida que você precisa acertar com Deus. Não sei em que área, mas você precisa. E aí Deus vai abrir as portas na sua vida. Deus vai mudar a história. Amém? Tem gente que diz: pastor, eu vou gastar a minha vida. Pastor, mas eu tenho gastado. Espera aí, irmão, mas calma aí. Quando eu falo em gastar, investir minha vida no reino de Deus, eu tenho que largar o pecado lá fora. Eu não posso carregar o pecado, como se diz, como é que é aquele pecado que o povo fala mesmo? Domesticado. Tem gente que ele anda com o pecado domesticado. Pastor, pecado domesticado? Sim, é aquele pecado que você frequentemente encontra-se com ele e passa a mão na cabeça dele: não tem nada não. Esses são pecados domesticados. Tem gente que ele quer Jesus na vida dele, mas não larga a prostituição. É um pecado domesticado. Tem gente que quer Jesus na vida dele, mas não larga a infidelidade com a esposa, com a família, com a igreja do Senhor Jesus. São pecados domesticados que a gente leva com a nossa vida. Tem gente que ele é até tão sincero, tem um coração sincero, vem no culto, vai na célula, foge do pecado, mas tem um pecado domesticado que não larga ele. A língua. Pastor, eu não consigo parar de fofocar. É o pecado domesticado, amado. São pecados que a pessoa não consegue. Só Jesus para libertar. Só Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Então tem coisas na nossa vida que nós carregamos com nós. As mesmas manias que nossos tataravós, bisavós.
Porque tem gente que não consegue manter nenhum casamento, amado. Não consegue manter uma vida financeira abençoada. Não consegue viver uma vida espiritual abençoada. Não consegue, o ministério dele não rompe, não vai para lugar nenhum. Ele tenta para a direita, ele tenta para a esquerda, para frente, para trás, não vai lugar nenhum. Ele anda 10 passos e volta 30, 40 para trás. Por que isso? Se quiseres obedecer, ouvir a voz de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Amém, irmão? Mas não tem como, pastor. Eu tenho obedecido, mas e os domésticos? Os videozinhos na internet, os domésticos, os pecados domésticos que nos larga, que encroa, né? São coisas que vão encroando nas pessoas, e aí nós, olha, porque eu vou te dizer uma coisa, amado. Nós somos suscetíveis a pecados domésticos. Aqueles pecados que nós vamos acomodando, vamos concordando com ele, e aí vamos discordando da palavra de Deus. Pensa nisso que eu estou te falando. Os pecados domésticos fazem a gente acostumar que aquilo tudo é normal, tudo aquilo é coisas que vai nos abençoar se eu ficar daquela forma. Não fica. Tem gente que não quer largar, porque ele não entende que o inferno, amado, é uma coisa iminente nesse mundo de pecado. Nós temos que entender, nós não podemos ficar ignorantes que o mal existe, que Deus existe. E se nós queremos Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que cumprir a palavra de Deus. Não tem como eu querer que a Bíblia se cumpra em mim, se eu não cumpro a palavra de Deus. Então, se eu quiser, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, amado. Amém, amado? Mas se recusar, escuta bem o que a palavra está dizendo. Mas se recusar e for rebelde, será morta a espada, assim diz o Senhor. Pastor, mas isso aí o povo, Deus estava falando lá para o povo antigo. Engraçado, né? A palavra quando é dura, ele fala que é o povo antigo. Mas quando fala em Isaías capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, vale. Se falar na Bíblia aqui um versículo no Antigo Testamento e dizer assim, você vai ficar rico, todo mundo dá glória a Deus. Mas será que por que nós não damos glória a Deus quando Deus nos adverte e dizer, mas se recusar, olha o que está dizendo, e for rebelde, será morta a espada. Qual que é o salário do pecado, irmão? Em Apocalipse, quando a Bíblia fala que Jesus vai vir, o que vai sair da boca dele? O que vai sair da boca dele, irmão? O que vai sair da boca de Jesus quando ele vir em Apocalipse? Espada. Pensa bem a revelação de Deus para a sua vida. Quando Jesus voltar, da sua boca, vai ter como espada de fogo, uma espada desembainhada, que vai, porque a palavra é espada, amém, amado? Então nós temos que tomar muito cuidado. Os dias estão se abreviando. Deus quer que você coma o melhor. Deus quer que você viva o melhor. Mas você não pode ser rebelde e desobediente. Amém, irmão? Amém? Você não pode ficar andando pelos seus caminhos. Você tem que andar pelo caminho. Fala para o seu irmão, o caminho é Jesus. Porque quem anda pelos seus caminhos não chega a lugar nenhum. Mas quem anda no caminho, que é Jesus Cristo, ele chega na vida eterna. Amém, amado? As outras coisas é consequência.
As outras coisas é só consequência daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É só consequência do que Deus vai realizar. Eu fico olhando os jovens, eu falo para os jovens assim, dia 15 agora eu faço 30 anos que eu aceitei Jesus. 30 anos. 30 anos que eu nasci de novo. E 30 anos, se eu tivesse a oportunidade, que muitos jovens que estão aqui dentro da igreja, de ouvir essas palavras, eu vim me converter praticamente com 21 anos de idade. E aí, foi o tempo de morte da minha vida. 21 anos, tempo de morte. Depois dos 21 anos, foi tempo de vida com Jesus. 30 anos que eu vou fazer que eu estou vivo. Porque se eu estivesse na onde eu estava, eu estaria morto. A espada ia me alcançar. Amém, amado? Então nós temos que entender isso. Se você quer ir obedecer e não for rebelde, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra. Um conselho que eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. A gente tem que parar de querer andar pelos nossos caminhos, pelas nossas ideias. Nós temos que andar pela ideia de Jesus. Porque quem anda por Jesus, planta no deserto e colhe. Quem anda por Jesus, nada vai te abater. Situação nenhuma vai te abater. Porque Deus sabe o que é melhor para você, amado. Amém, amado? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que vai te dar o melhor. Glória a Deus. Então prepare a sua vida, meu amado. Prepare a sua vida, porque os dias de arrependimento, nós temos que começar agora, hoje, amanhã, depois. Todo dia que Deus te der a oportunidade, se arrependa. Peça perdão a Deus. Pastor, todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia devemos pedir perdão toda hora, todo minuto, todo segundo, toda fração de segundo. Temos que estar pedindo perdão e arrepender dos nossos pecados. Jesus pagou sim os pecados. Muitas pessoas falam assim, mas pastor, mas Jesus já não pagou o pecado? Sim, aquele antes de você converter. Mas o que você fizer agora, tem que pedir perdão. Tem que se arrepender. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas os pecados passados, as coisas velhas passou. O que você pecou ontem já passou. Você pediu perdão, arrependeu, já passou. Mas e hoje? O que você viu na televisão que não agradou a Deus? O que você viu na internet que não agradou a Deus? Como você tratou a sua esposa? Como você tratou o seu marido no dia de hoje? Como? Você tratou o irmão? Você pensou na hora que você estava almoçando? Na hora que você está comendo? Se alguém está passando fome? Você já pensou nisso, amado? Quando você está comendo uma carne, quantas pessoas não têm uma carne para comer? Quantas pessoas está precisando da nossa ajuda e muitas vezes nós negamos ajudar? Pensa nisso.